começando mais um Pix Rural. Nesta edição, você vai ver tudo o que rolou na 25ª edição da Feira do Mel de Santa Catarina. Vamos mostrar como o estado se tornou referência nacional e internacional na produção de mel. Você vai conhecer o mel de melato da Bracatinga, um dos produtos mais valorizados da apicultura catarinense. Abelhas sem ferrão que estão conquistando produtores e ajudando a preservar o meio ambiente. Hidromel, uma bebida com mais de 8.000 anos de história que ganha novos consumidores no Brasil. E ainda, como identificar o mel de qualidade e evitar produtos adulterados. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Pix Rural. Amigo do campo, está começando mais um Pix Rural para você que nos acompanha de todas as regiões. E hoje estamos aqui em Florianópolis para um dos eventos mais doces do Brasil, a Feira do Mel de Santa Catarina. Um alimento riquíssimo, com grande potencial medicinal. Poucos compostos naturais são reconhecidos como produto terapêutico há tanto tempo na história da humanidade. E quem disse que todo remédio precisa ser amargo? O sabor doce, leve, tem sido cada vez mais utilizado em receitas que levam como ingrediente principal o resultado do néctar das flores processado pelas abelhas. O mel, de fato, é um produto com grande potencial, mas no Brasil o consumo ainda é muito baixo, cerca de 3 vezes menor que a média internacional. Por isso, eventos como a Feira do Mel de Santa Catarina fomentam a utilização deste alimento cada vez mais presente no cotidiano dos brasileiros. Essa feira tem uma importância muito grande porque a gente procura, através dela, aproximar o consumidor final dos produtores. Então isso é importante porque o nosso consumo interno de mel é muito baixo e a gente pretende, com essa feira, estar estimulando esse consumo interno e beneficiando todos os produtores. Essa feira vem também dar uma força para os apicultores conseguir botar seus produtos com valores melhores, um pouco melhor do que vender por atacado para as indústrias, e também apresentar um produto de primeira qualidade para os consumidores aqui da região. Realizada no Largo da Alfândega, no centro da capital catarinense, a 25ª edição da feira reuniu cerca de 35 estandes, com mais de 300 produtores representados. O estado é o vice-campeão nacional em produtividade de mel. Os dados mais recentes mostram que Santa Catarina produziu pouco mais de 45 quilos por quilômetro quadrado de mel, índice superior à média nacional, que foi de 7,5 kg por quilômetro quadrado. O que é que faz isso? O que é que outros estados invejam do nosso estado? É que nós temos uma harmonia entre federação, associações, Pagre, um grande parceiro, SIDASC, universidades, SEBRAE, SENAR, nós trabalhamos tudo embaixo de um mesmo guarda-chuva. Essa união das entidades e o apoio da Ipagre, a novas técnicas que é aplicado no campo, com a ajuda de todas essas entidades, é que faz Santa Catarina hoje um destaque nacional na apicultura e na meliponicultura. Mas além da quantidade, o mel catarinense também chama atenção pela qualidade, que tem conquistado o mercado internacional. Em 2025, o estado exportou mais de 4.800 toneladas para o exterior, gerando uma receita de mais de 16 milhões de dólares. O principal destino foi os Estados Unidos. Temos vários reconhecimentos, por exemplo, um concurso nacional que tivemos em 2024, dos 6 primeiros colocados de mel, 3 são de Santa Catarina. E fora os concursos internacionais também promovidos pela Apimondia, onde tivemos várias premiações também como melhor mel do mundo. Então isso é um trabalho que se dá das diversas instituições que trabalham no setor. A Feira do Mel mostrou o que há de melhor na apicultura e meliponicultura de Santa Catarina. Entre os produtos mais nobres da apicultura catarinense está o mel de melato da Bracatinga. Diferente dos méis tradicionais, produzidos a partir do néctar das flores, este mel tem origem no melato produzido por pequenos insetos que se alimentam da seiva da Bracatinga, árvore nativa da região sul do Brasil.
Joel, apicultor há mais de 30 anos em São Joaquim, na Serra Catarinense, conta que no início este mel era descartado e hoje representa 30% de toda a produção feita por ele e a família. Então, Joel, gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre o mel do melato da Bracatinga. Esse que era o mel antes, descartado e agora virou ouro, Joel? Infelizmente esse mel, felizmente, né, melhor a gente falando, tá, esse era um mel que estava esquecido. A gente tratava as abelhas, não tinha, eles fizeram o patinho feio, né, do apicultor e hoje virou o ouro negro do apicultor, né, pelos benefícios dele, pelo valor, mas ele precisou ser vendido primeiro para a Alemanha, ser exportado, né, para um país do primeiro mundo fazer as pesquisas, para depois voltar ao Brasil e com o apoio da UFSC, né, que fez a pesquisa sobre as propriedades, que tem 10 vezes mais minerais, né? Ele só dá na região de altitude, acima de 700 metros de altitude também. Na nossa região da Serra a gente produz muito. Também temos o diferencial dele que só dá nos anos pares, tá? E precisa 3 coisas acontecer. Tem a planta Bracatinga, né? Temos um inseto chamado cochonilha, que é um parasita dessa planta. E nos anos pares ele suga essa planta e a abelha coleta essa secreção que fica no tronco, e fica todo preto o tronco. E a abelha coleta esse mel tão importante, né, na saúde, que a gente sabe que ele é anti-inflamatório, antioxidante, tem vários benefícios à saúde. Então, valorizou também esse produto mais, né? Nós não tínhamos valor antes e hoje a gente vende melhor, ele tem um carro-chefe de venda e o brasileiro está com uma grande oportunidade de consumir o mel riquíssimo em minerais. Muita gente tem chamado ele de ouro negro, né? Ele é bem mais escuro que o mel tradicional das outras abelhas e além dessa coloração diferente, a questão do sabor, o que muda para o mel tradicional? A gente sabe que o sabor dele é único, tá? A gente tem hoje a indicação geográfica desse mel, tá? Por trás disso tem um produtor, onde o terroir desse mel é sempre o mesmo sabor, tá? Ele é escuro e quanto mais escuro o mel, mais minerais ele tem. Tá? Então é um mel super diferente, é um sabor único, como eu falei, ele é um mel mesmo muito bom. E quando a gente fala é uma árvore específica, mas a abelha, seriam abelhas de diferentes espécies ou essa abelha também é uma abelha específica que faz esse mel? Não, essa abelha, essa planta, essa árvore, quando está soltando a cochonilha nos anos pares, tá? Todas as abelhas visitam, abelha sem ferrão, mas a que predomina, que produz quantidade mesmo, é a Apis mellifera, a nossa abelha Apis, né? A abelha com ferrão, tá? Essa produz em quantidades maiores, é uma abelha maior também, né? E ela produz essa qualidade desse mel, então é diferente, porque a gente vê elas totalmente cheias no caule da planta, sabe? E ela solta aqueles fiozinhos e começa a gotejar até no chão, fica preto quando cai as gotículas desse exudato, né? Agora eu gostaria que você mostrasse um pouquinho do produto pra gente aqui, para apresentar ele, mostrar a diferença que a gente tem nesse mel. Ele é um mel que tem aqui o selo de indicação geográfica, né? Esse selo, né, da indicação geográfica, né, traz qualidade ao produto, né, que por trás tem o produtor e tem um selo tem acesso aqui a um QR Code que o cliente pode acessar e ver toda a rastreabilidade desse mel, tá? Que é passado por cada lote desse mel, é passado pelo controle de qualidade junto à UFSC, né, que faz a análise desse mel para liberação para a gente poder fazer o invase. Então é um produto de qualidade, é um mel escuro, né? Bem escuro e um mel assim denso também, tá? É um mel que não cristaliza e é baixo em frutose e glicose. Por exemplo, está tendo um estudo já para diabetes poderem usar esse mel também. Além da apicultura tradicional, a feira também apresentou o mercado que tem se destacado nos últimos anos, a meliponicultura, atividade voltada à criação de abelhas sem ferrão. Espécies como manda-saia, jataí, tubuna fazem parte da riqueza da biodiversidade brasileira e desempenham um papel fundamental na polinização das florestas e das culturas agrícolas. Além da importância ambiental, a meliponicultura tem ganhado espaço como fonte de renda para pequenos produtores. O pessoal que está em meio rural, eu acredito que é uma oportunidade muito boa para se trabalhar e conseguir gerar mais renda dentro da propriedade, porque a abelha ela vai trabalhar também numa área que tu tem que ter preservação, né? Tem uma área de preservação que tem que manter dentro da propriedade. E a abelha nessa parte vai usar aquela mata nativa, né, para produzir renda para a gente, para o produtor rural. Então essa é uma oportunidade muito boa. Independente do que a pessoa produza no meio rural, se tem uma mata perto, né, tem uma quantidade de mata, seja mata nativa, seja eucalipto, seja outra cultura, é uma oportunidade enorme que pouca gente ainda está
fazendo uso disso. E é uma oportunidade que está ali. A pessoa não precisa plantar nada, não precisa fazer nada. Só manter a mata em pé e botar as abelhas na propriedade, né, fazendo todos os produtos das abelhas que possa ter, inclusive até a parte de turismo rural, que também está uma demanda muito grande. Léo trabalha desde 2021 com abelhas sem ferrão. Atualmente, ele possui mais de 340 caixas com colônias de 7 espécies. Para ele, a própria feira é um exemplo da evolução da meliponicultura no mercado. Abelhas nativas, elas tiveram um crescimento muito grande depois na pandemia e pós-pandemia. Então tá crescendo muito e ainda tem muito a ser trabalhado e buscado no mercado. Hoje, aqui na feira, é um exemplo muito clássico disso, porque há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, não tinha um stand de abelha sem ferrão aqui, com produtos das abelhas sem ferrão. Hoje, se tu passar aqui, olha, no mínimo vai ter uns 10, 20% de stand com produtos das abelhas sem ferrão. Inclusive, a gente hoje trouxe a própria abelha, as colônias para a abelha, para o pessoal levar para casa. O mel produzido por essas espécies possui sabor mais intenso e aromas diferenciados, características que tornam um produto muito valorizado. E é claro que nós experimentamos essa diferença. Um dos exemplos de mel produzido por abelhas nativas é o da Jataí. E eu estou aqui com a Elis, que vai falar um pouco sobre esse mel. Quais as características do mel da Jataí? Então, ele é um mel mais líquido, ele é extremamente leve, ele é um pouquinho ácido e ele tem um finalzinho cítrico, né? É um mel muito gostoso. Então, é claro, agora que a gente está apresentando esse mel, a gente vai provar e ver como que dá essa diferença da questão de ser um pouco mais ácido no final, principalmente. Aham, você vai gostar. Vou ligar aqui. Aqui, ele é meio cristalizado assim também, né? É, porque ele está in natura. No final dá uma acidez ainda. É muito bom. E você sabia que além do mel, o favo também pode ser consumido? E agora estamos aqui com o Nilson, ele que traz um produto aqui especial, o mel em favo. Nilson, como que faz para a gente consumir esse material e produzir assim, na caixinha? Então, esse mel a gente faz o quadradinho de madeira e coloca dentro na caixa, a abelha faz ele assim e tá feito. Para consumir, você vai cortando os pedacinhos e vai mastigando ele como se fosse tipo um chiclete. Vai sobrar a cera. E a cera tem mais de 20 nutrientes que são muito bons para a nossa boca. Eu, por exemplo, tinha bastante tártaro. Depois que eu vi uma reportagem que era bom, comecei a consumir mais o mel com o favo e acabei com o tártaro. Agora você estava falando, é como se fosse um chiclete. Dá pra gente engolir também a cera? Como que funciona? Não é recomendado engolir, mas se você engolir um pouquinho, não tem problema. Pode ficar tranquilo. A feira também abriu espaço para inovação. Entre as novidades está o hidromel, considerado uma das bebidas alcoólicas mais antigas da humanidade. Produzido a partir da fermentação do mel, água e leveduras, o hidromel tem registros de consumo há mais de 8.000 anos em diferentes civilizações. Hoje, a bebida volta a ganhar espaço no mercado brasileiro. O hidromel tem uma história gigantesca, milenar. Ele é um fermentado alcoólico à base do mel. Da mesma forma que o vinho é um fermentado alcoólico à base da uva, o hidromel é dos açúcares do mel. Então a gente pega essa bebida milenar e faz uma nova configuração dela, colocando produtos nativos do Brasil. Então quando a gente fala popularmente, né, que ela é o vinho do mel, a diferença no caso que a gente está trabalhando aqui não com a uva, mas sim com o mel, da fermentação dele. Exato, é uma questão de denominação mesmo. O fermentado alcoólico de uvas chama-se vinho, o fermentado alcoólico de mel chama-se hidromel. E como que é o teor alcoólico dele, o sabor desse hidromel? Cara, uma das coisas mais incríveis do hidromel é a versatilidade da bebida. A gente tem aqui no nosso stand hidroméis que variam de 7,5% até 13%. Tem hidroméis gaseificados, tem hidroméis doces, secos. Então o hidromel ele permite uma diferenciação muito grande entre as bebidas. Depende realmente do gosto do consumidor.
Agora você falou que é uma bebida milenar, mas que na mão de vocês passou por algumas adaptações. Eu gostaria que você explicasse até trabalhando com produtos nativos aqui de Santa Catarina. Justamente, cara, a gente pegou o hidromel, que era uma bebida milenar, a mais antiga do mundo, mas que estava meio esquecida, e a gente repaginou essa bebida com ingredientes frescos nativos do Brasil, como, por exemplo, o mel de melato da Bracatinga, que é um mel especial aqui do Planalto Sul brasileiro, o maracujá, mel de abelhas nativas sem ferrão, butiá. Então a gente usa vários insumos como uma forma de valorização da nossa biodiversidade nativa, aproveitando toda a história que o hidromel tem por trás. O hidromel, ele é a base, todo feito com o mel, mas além disso, o mel é super versátil, né? Vocês também trabalham com outras bebidas à base de mel ou de própolis também, né? Exatamente. A gente tem a linha de hidroméis, que são esses que variam de 7,5 a 13, mas a gente também trabalha com cachaças, que são coquetéis alcoólicos. Então a gente mistura cachaça com produtos das abelhas. Nós temos o produto, por exemplo, cachaça com mel, limão e extrato de própolis, e temos uma cachaça com mel de jataí, que é uma abelha nativa sem ferrão nativa do Brasil, e extrato de guaco, que também é uma planta nativa da Mata Atlântica. Com tantos sabores e novidades, centenas de visitantes aproveitaram os 4 dias de evento para levar para casa um pouco da produção agrícola familiar catarinense. Já eu anualmente venho à feira quando posso, né? Sempre compro de uma tenda ou outra aí, prestigiando os produtores de mel, né, da região, do estado, né? Santa Catarina se destaca que é um estado, o maior produtor de mel do Brasil, né? E qualidade espetacularmente bom, né? Qual foi esse mel que o senhor escolheu aí? Mel de canuto, de pito de canuto, é um mel espetacular, né? De um sabor muito palatável e é raro. E é lá da nossa região da Serra, né? Região serrana. Muito bom, sempre compro aí do pessoal São Joaquim, mas outros produtores aí também têm essa qualidade de mel, várias outras floradas, silvestres e tudo mais, né? Muito bom. Vai continuar na feira procurando mais produtos? Vou dar uma apreciada, né? Conhecer, ver alguns amigos e ver o que tem novidade, né? Eu conheço vários tipos de mel, né? Porque meu pai tinha e eu gosto muito de mel. E tudo que é feito de mel eu gosto. E tem várias variedades, né? Doces, bolos, tudo quanto é tipo. Eu aprecio o mel de jataí. Esse é incondicional de bondade. Devido ao alto valor agregado, o mel é considerado um dos alimentos mais adulterados do mundo. Em muitos casos, xaropes de açúcar e outras substâncias são misturados ao produto original, prejudicando consumidores e produtores. Por isso, comprar mel de procedência conhecida é fundamental para garantir a qualidade e a autenticidade do produto. Durante a feira, pesquisadores da UFSC orientaram o público sobre como identificar possíveis fraudes e escolher produtos confiáveis. Existem algumas formas de visualização, né? A gente começa avaliando o produto em si a partir da embalagem. Então, muitas vezes a embalagem traz um rótulo que não é confiável, vamos dizer assim, que tem problemas na impressão, que não traz os dados do produtor, que não traz o selo da inspeção ou, às vezes, até um selo da inspeção que é clonado. Então, num primeiro momento, o consumidor ele precisa avaliar o rótulo, né? Qual é o local que ele está fazendo a compra, se é um local de confiança. Então, essa é a primeira etapa de uma identificação de um produto que pode ser falso, de um mel. Diferentemente, por exemplo, dos méis que são vendidos em beira de estrada, enfim, em lanchonetes, em restaurantes, que são méis que vêm sem o selo, sem uma identificação, sem uma rotulagem, mas a gente sabe que é daquele produtor que produz e que é mel mesmo. Porém, esse mel ele não tem um serviço de inspeção, ele não passa por todo o rigor higiênico, né, sanitário, que é imposto pelos órgãos fiscalizadores, no caso o Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária. Então esse mel, ele pode não ser falso, mas ele não está de acordo com as normas higiênico-sanitárias que devem seguir, que os outros produtores seguem. Bom, aí a gente vai para dentro da embalagem, né, que é o mel em si. É muito difícil a gente ter essa identificação de um produto adulterado apenas pela visualização. Claro que muitas vezes a gente vai sentir um odor de uma bala, vamos dizer assim, porque geralmente essas adulterações são feitas com xarope de glicose, xarope de milho. E esse xarope,
que a gente vê no supermercado, inclusive para vender o xarope de glicose, né? Ele traz uma mistura de açúcar. Então, ali a gente consegue fazer algum teste, que é o teste do Lugol, que é o que a gente está fazendo aqui na Feira do Mel, que a gente consegue identificar por resíduos de amido. Então, a gente usa lá uma reação básica de ensino fundamental, que é o Lugol com amido, que vai formar uma coloração meio roxa. Então, a gente identifica que tem ali restos de amido daquele processamento do xarope, ou da produção daquele xarope. Então, a gente consegue identificar. É o único teste que poderia ser feito por alguém em casa, por exemplo. Existem outras formas de a gente analisar no laboratório, né? Mas seriam mais onerosas ou precisaria de outros equipamentos para fazer isso. Mas geralmente as fraudes elas são, na sua grande maioria, por adição de xarope de glicose ou por mistura de mel com xarope de glicose. Então essa seria a identificação mais básica, assim. Sensorialmente também, né? Pelo odor, enfim. Tem muita coisa que a gente vê na internet que não é real, né? Por exemplo, assim, um palito de fósforo, aí sei lá, mexe no mel e aí verifica que tem os hexágonos, né, da colmeia. Mas isso tudo são, enfim, lendas, né, de internet que muitas vezes vai repassando e vai disseminando e as pessoas acreditam, mas na verdade não é real. O mel, ele é um produto genuinamente natural, né? Produzido pelas abelhas, a partir do néctar das flores. A gente tem o exemplo do mel do melato da bracatinga, que é do exudato, né? Da cochonilha. Então, assim, a gente tem um produto que é puro, que é formado não só por glicose, frutose, sacarose, mas por muitas outras substâncias, como proteína, aminoácidos, minerais. Possuem, né, características terapêuticas, muitas vezes, ou bioativas. E isso dá a característica de um mel, que é natural. Qualquer outra coisa que seja construída como um mel, não é mel, né? Então a gente vê, por exemplo, muitas vezes mel vegano, que nada mais é do que um xarope de glicose, né? Então, assim, isso traz apenas açúcar. Eu não estou mais consumindo o mel em si, eu estou consumindo um xarope de açúcar. E eu não tenho todos os outros benefícios que o mel pode dar. Tem muitos méis falsos no mercado, méis adulterados, méis não regularizados, méis de origem duvidosa. Então, aqui nessa Feira do Mel, uma oportunidade para o consumidor estar conhecendo produtores idôneos, produtores sérios, produtos com origem, com garantia de origem, com qualidade, e para estar vendo, para estar sabendo aonde esses produtos são comercializados e as características desses produtos, para não terem o risco de adquirir no mercado produtos falsificados. Consumir mel também é valorizar uma atividade essencial para o meio ambiente. As abelhas desempenham um papel fundamental na polinização e na produção de alimentos. Ao transportarem pólen entre as flores, garantem a reprodução de milhares de espécies vegetais e contribuem para a produção de frutas, grãos e hortaliças. A gente fala da importância das abelhas para a produção de mel e dos produtos das abelhas, mas as abelhas são fundamentais para a vida no planeta, né? As plantas, as abelhas são responsáveis por em torno de 75% da polinização de plantas agricultáveis no mundo. Então imagina só, 75% das plantas agricultáveis dependem das abelhas para a produção. E isso é muito importante, a gente está atuando no mercado da meliponicultura, da apicultura, porque uma vez que o apicultor, o meliponicultor desenvolvem essa atividade, eles cuidam das abelhas, cuidam do meio ambiente e preservam assim a vida no ambiente. Mais do que uma vitrine de produtos, a Feira do Mel de Santa Catarina mostra a força de um setor que une geração de renda, sustentabilidade e preservação ambiental. Ao polinizarem plantas nativas e culturas agrícolas, as abelhas ajudam a manter a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. E com essa importante lição deixada pelas pequenas trabalhadoras da natureza, nós encerramos mais uma edição do Pix Rural. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima semana. Até lá!